Certa vez, a Islândia decidiu despejar água do mar em um vulcão. Pela primeira vez, em 6 de fevereiro de 1973, as pessoas tentaram despejar água no vulcão a uma velocidade de 100 litros por segundo. Bombeiros usavam bombas potentes e mangueiras para pulverizar água do mar na borda da lava. No início, o fluxo era composto por blocos, coberto por bombas vulcânicas e tinha uma cor avermelhada oxidada, mas a cada minuto a lava mudava sob a ação da água. Logo, ela ficava tão irregular que já era difícil se deslocar sobre ela. A superfície do fluxo mudou de preta para cinza. Quase toda a água se transformou em vapor. Posteriormente, quando as pessoas confirmaram que tudo ocorria como esperado, o ritmo de abastecimento de água e os volumes começaram a crescer. A pulverização de água sobre a lava se tornou a mais ambiciosa irrigação de vulcão da história, com até 400 litros por segundo sendo lançados sobre o fluxo de lava. Tudo isso durou cerca de 5 meses. Primeiro vou fazer uma xícara de café e continuamos. Um lembrete sutil: não se esqueça de fazer algo embaixo do vídeo, se tiver esquecido. Tudo começou com uma erupção, e uma daquelas para a qual ninguém estava preparado. Por volta das 20 horas do ano de 1973, na ilha Heimaey, ocorreram pequenos tremores subterrâneos, fracos demais para serem sentidos pelos habitantes. Em seguida, a estação sísmica a 60 quilômetros de Heimaey registrou mais de 100 tremores fortes entre 1 e 3 horas da madrugada do dia 22 de janeiro. Esses tremores continuaram por mais alguns dias, e o mais forte deles atingiu 2,7 na escala Richter. Mas ninguém se preocupou, pois pequenos tremores são comuns nas fronteiras das placas. Eles raramente são um prenúncio de algo realmente grande. E foi por isso que o que aconteceu depois pegou todos completamente de surpresa. Às 1h55 do dia 23 de janeiro, uma fissura se formou abruptamente a leste da ilha, a 1 quilômetro do centro de Vestmannaeyjar. Ela rapidamente se expandiu de 300 metros para 2 quilômetros. Da fissura até a borda leste da cidade restavam apenas 200 metros, uma proximidade desagradável. Mas isso era apenas parte do problema, porque fontes de lava começaram a jorrar da fissura. Havia cerca de 40 ao longo de toda a fissura, lançando lava a uma altura de 50 a 150 metros. A velocidade de emissão de lava e tefra da fissura foi estimada em 100 metros cúbicos por segundo. Parecia apocalíptico, mas logo a atividade se concentrou em uma única cratera logo após a periferia leste da cidade. Lá, em apenas 2 dias, os jatos de lava formaram um cone de escória com mais de 100 metros de altura. Mas a lava continuou a jorrar e logo seus fluxos partiram do cone, em direção ao norte e ao leste, formando um delta de lava que se expandia continuamente. No início de maio, a altura do fluxo de lava variava de 9,1 a 21 metros. Sua espessura média ultrapassava 37 metros e, em alguns lugares, chegava a 100 metros. Para entender a escala da erupção, talvez valha a pena olhar para a própria ilha de Heimaey. Ela está a 7,4 quilômetros da costa sul da Islândia, e sua área é de apenas 13,4 quilômetros quadrados. É a maior ilha do arquipélago Vestmannaeyjar, com uma população de cerca de 5.000 pessoas na época da erupção. Foi assim que a cidade parecia antes de tudo começar. Antes da erupção de 1973, o vulcão Eldfell na ilha era considerado adormecido, e durante 5.900 anos não foi registrada nenhuma atividade. Não é de se surpreender que as pessoas nem suspeitassem que ele pudesse despertar, mas quando tudo começou, foi preciso evacuar as pessoas com urgência. Levantou-se uma leve brisa do oeste, o que é bastante incomum nesta época do ano, e ela levou as cinzas incandescentes da fissura para longe da cidade. Felizmente, isso não aconteceu de imediato, dando tempo para as pessoas se salvarem. A polícia e o corpo de bombeiros da ilha soaram o alarme e os moradores correram para o porto. Devido à tempestade recente, todos os barcos de pesca estavam lá, o que ajudou a retirar as pessoas da ilha rapidamente. Isso foi incrivelmente importante, pois a erupção aconteceu tão perto da cidade que podia ser vista das janelas. A evacuação foi realizada nas primeiras horas, e bem a tempo. Os fluxos de lava avançavam lentamente para o leste da cidade, e toda a ilha estava ameaçada pela possível queda de cinzas. Felizmente, os fluxos de lava e a queda de tefra inicialmente não afetaram a pista de pouso da ilha, e várias pessoas que não conseguiram deixar a ilha pelo mar foram evacuadas por via aérea. No final, em 6 horas após o início da erupção, quase todos os 5.300 habitantes da ilha chegaram em segurança à Islândia.
E embora o vulcão tenha entrado em erupção quase ao lado da cidade, a catástrofe resultou em apenas uma morte. Isso é surpreendente por si só, já que houve danos graves. As casas próximas à falha foram rapidamente destruídas pelos fluxos de lava e pela queda de tefra. Depois, como eu já disse, o vento mudou, e isso levou a uma queda extensa de tefra no restante da ilha. O peso da cinza destruiu muitas casas, mas equipes de voluntários conseguiram salvar algumas limpando os telhados e pregando tábuas nas janelas. No final de janeiro, a tefra cobria quase toda a ilha, com camadas de até 5 metros de espessura em alguns locais, exceto nas casas. Algumas casas foram destruídas pelo peso, incendiadas por bombas de lava ou esmagadas pelos fluxos de lava que avançavam. Assim como este reservatório de água de concreto, a lava o esmagou. Apesar da queda de tefra ter cessado no início de fevereiro, os fluxos de lava começaram a causar os danos mais graves justamente nesse período. No início de maio, aproximadamente 300 prédios foram destruídos por fluxos de lava ou pelo fogo, e mais de 60 casas ficaram soterradas sob a tefra. Além disso, a onda de lava destruiu uma fábrica de processamento de peixe, danificou outras duas e destruiu a usina elétrica da cidade. Ah, e tem mais uma coisa. A erupção também ocorreu debaixo d'água, onde ao norte da fissura um cabo elétrico foi rompido e o encanamento de água foi danificado. Surpreendentemente, as pessoas tentaram lutar contra o vulcão. Uma equipe de cerca de 250 voluntários ficou na ilha para salvar as casas. Como mencionado, eles removiam a tefra dos telhados e retiravam os pertences das casas no caminho da lava. As janelas voltadas para o vulcão foram fechadas com chapas de ferro ondulado no início de fevereiro. Isso era necessário para evitar a entrada de bombas incandescentes e, consequentemente, incêndios. Em geral, os resgates na cidade focaram primeiramente em salvar das chamas as residências desocupadas. No entanto, logo ficou claro que o principal perigo vinha do movimento da lava. Essa lava ameaçava não apenas a cidade, mas também o porto. E foi aí que as preocupações se tornaram realmente sérias. Se o porto fosse bloqueado pela lava, a indústria pesqueira da ilha seria destruída. A Heimaey produzia cerca de 3% do produto interno bruto da Islândia, então seu impacto na economia de todo o país seria significativo. A destruição de casas e infraestrutura foi dolorosa e custosa, mas a possível obstrução do porto pelos fluxos de lava era a maior ameaça. Se isso acontecesse, voltar para a ilha não faria mais sentido. Em resumo, isso não podia ser permitido, então era preciso desacelerar a lava e decidiram resfriá-la. Essa não foi a primeira experiência do gênero. Fluxos de lava foram borrifados com água no Havaí e no Monte Etna para tentar desacelerá-los, mas com sucesso limitado devido à pequena escala das operações. A Islândia, por sua vez, estava prestes a fazer algo que nunca havia sido feito antes, pelo menos em termos de escala da operação. Uma rede de tubos e bombas foi instalada para pulverizar água do mar sobre a lava, desacelerando seu avanço e redirecionando seu fluxo. Foram usadas cerca de 6.200.000 toneladas de água do mar, e no final das contas, ela realmente salvou o porto. Mas vamos por partes. As pessoas já sabiam que era possível parar o avanço da lava resfriando-a com a água do mar. A lava resfriada endurece, criando uma barreira para o fluxo que vem de cima. Isso interrompe o fluxo e preserva o porto, além de evitar mais danos às estruturas da cidade. Era possível resfriar até 12.000 metros quadrados do fluxo de lava de uma só vez. Simultaneamente, barreiras internas se formavam dentro do fluxo, tornando-se mais densas e se acumulando umas sobre as outras. E sim, foi a água que se mostrou o meio mais prático para resfriar a lava. Ela absorve o calor da lava e, ao atingir o ponto de ebulição, simplesmente se transforma em vapor. Isso era importante para o resfriamento mais eficiente. Aliás, uma das características notáveis da operação de resfriamento da lava foi o acúmulo de uma grande quantidade de sal ali. Ou seja, a água evapora. Mas como é água do mar, o sal fica na superfície da lava. Como resultado, grandes áreas do fluxo ficaram cobertas por uma crosta de extensos depósitos brancos, e foi calculado que, no total, até 220.000 toneladas de sal foram depositadas. Mas esse é um fato curioso. Voltemos ao processo de resfriamento, pois isso é literalmente uma luta do homem contra o vulcão, algo raro de se ver. A primeira tentativa de resfriar a lava com água foi feita 15 dias após o início da erupção do vulcão, quando a lava começou a se aproximar da entrada do porto. Inicialmente, as pessoas borrifavam água do mar diretamente na frente da lava em avanço, o que parecia ter algum efeito. Animadas, as pessoas trouxeram uma bomba mais potente da Ilha Grande, e a pulverização aumentou. Porém, mesmo essas bombas não tinham potência suficiente para atingir o topo da borda da lava. Não era possível aproximar as mangueiras, porque a borda da lava era íngreme, quente e estava sempre se movendo. E então foi assim. No dia 1º de março, chegou o navio Draga Sunday e começou a pulverizar água do mar no fluxo de lava.
Sim, direto do mar. Sunday realizou seu trabalho, resfriando a superfície da lava, evitando que um grande bloco continuasse se movendo em direção ao porto. Mas ficou claro que, para realmente parar o fluxo, seriam necessárias bombas mais potentes. Restava aguentar até a chegada delas. Enquanto isso, mangueiras de incêndio foram conectadas ao encanamento principal e equipadas com bicos comuns para pulverizar água na borda da lava. No final, eles criaram algo como uma parede sólida que ia crescendo em altura toda vez que a lava derretida tentava transbordar pela borda. Às vezes, a lava derretida também escorria pela frente, mas nunca se espalhava muito longe antes de endurecer sob o efeito da água. Como medida de precaução, o avanço da frente de lava era monitorado dia e noite, e essa longa e persistente luta continuou por mais de um mês. Enquanto alguns jogavam água na lava, outros usavam tratores para construir barreiras de proteção no caminho do fluxo em direção à cidade. Contudo, no fim de março, 1/5 da cidade estava coberto por fluxos de lava. Finalmente chegaram as bombas, 32 unidades, cada uma com capacidade de até 1.000 litros por segundo. Trazidas dos Estados Unidos da América, foram prontamente postas em operação. Depois que as bombas resfriaram o fluxo que avançava para a cidade, seu movimento desacelerou drasticamente e logo parou. É verdade que os eixos das bombas quebravam periodicamente, provavelmente porque foram projetados para bombear petróleo, e não água. Mas em Reykjavik logo produziam novos e os levavam para a ilha. Quanto ao equipamento local, foram usados caminhões de bombeiros e um dos navios do porto com suas bombas. E Sunday, sobre quem já falei, Sunday tinha um bico de mangueira de grande diâmetro, que era capaz de direcionar uma cascata de água do mar diretamente sobre a lava e resfriá-la tanto quanto a água do mar podia resfriar. Infelizmente, a maior parte da água voltava para o mar sem atingir as áreas mais críticas. Então, as pessoas decidiram instalar um duto de água no campo de lava, a cerca de 200 metros atrás da borda da lava. Claro, essa decisão exigiu uma operação muito complexa. Os tubos usados no oleoduto eram de aço, só podiam ser movidos com a ajuda de um trator, e isso precisava ser feito sobre a lava ainda em movimento. No entanto, a tefra depositada sobre a lava fornecia uma camada isolante, e era possível passar por cima dela. Provavelmente esse foi o primeiro caso na história em que um trator entrou em uma lava ainda em movimento. O primeiro experimento foi bastante bem sucedido, porque o trator conseguiu chegar até a frente da lava e abrir uma estrada de 100 metros através do campo de lava em poucas horas. Porém, o motorista precisou ter muito cuidado. Fragmentos incandescentes de lava imediatamente vieram à superfície. No entanto, a lava não mostrava nenhum sinal de ceder sob o trator, mesmo estando em estado derretido. Felizmente, não caiu no rio de lava, mas dificilmente isso pode ser chamado de prazer. Anakin Skywalker não me deixa mentir. E então a borda de lava cresceu tanto que o trator não conseguia mais subir e as pessoas tiveram que fazer o trabalho manualmente. Foi escolhido outro local adequado para a construção da estrada, que permitia transportar o tubo em caminhões pelo fluxo de lava. Apesar dos trabalhadores terem conseguido parafusar os trechos dos tubos a partir do navio-bomba ancorado na baía, entre o quebra-mar e Scannes, o processo foi muito difícil. Depois de iniciado o bombeamento, os tubos seguiram se rompendo devido ao movimento da lava, e o trabalho ficava mais difícil por causa do vapor que obstruía a visão. Mesmo assim, cada vez mais trechos de tubos eram instalados no lugar, até que a linha se estendeu por cerca de 200 metros sobre a lava, e o resfriamento se tornou possível. Neste mapa topográfico, as principais tubulações por onde a água era fornecida para o resfriamento estão marcadas em azul. Como se pode notar, elas adentravam muito no fluxo de lava, tornando a instalação dos tubos sobre o fluxo ativo extremamente arriscada. Muito quente, vapor por toda parte, dificultando a visibilidade. Além disso, os trilhos na tefra, feitos pelos tratores, rapidamente ficavam muito irregulares e mudavam de lugar o tempo todo. A lava estava se movendo. Apesar de todas as dificuldades e dos perigos mortais, os trabalhadores conseguiram instalar os tubos até 130 metros para dentro da frente do fluxo. Várias pessoas sofreram queimaduras leves, mas conseguiram evitar ferimentos graves. E isso também é surpreendente. Descobriu-se que tubos plásticos podem ser usados para distribuir água sobre a lava. Os tubos vazios às vezes derretiam e queimavam ao contato com a lava quente, mas quando cheios de água, suportavam bem o calor. Os tubos plásticos eram reunidos por tratores em segmentos de 100 a 200 metros e arrastados até a lava. Assim, eram muito mais fáceis de instalar do que os de metal. Além disso, não quebravam quando deslocados pelo movimento da lava. Depois que a drenagem da água continuou por 15 dias, usando quase 500 mil de metros cúbicos de água do mar, formou-se uma barreira sólida através do fluxo de lava.
Mas isso ainda não era tudo. A operação de resfriamento só foi concluída em 10 de julho de 1973. Até então, cerca de 7,3 milhões de metros cúbicos de água do mar foram bombeados. No início de junho, tanto a erupção quanto o fluxo de nova lava para a superfície cessaram completamente. O volume de lava e tefra expelidos pelo vulcão em 5 meses foi estimado em cerca de 0,25 quilômetros cúbicos. Mas nem todo esse volume causou destruição. Cerca de 2,5 quilômetros quadrados de novo território foram adicionados à ilha, o que aumentou sua área em aproximadamente 20%. Ao final, a entrada do porto foi bastante estreitada, mas não fechada, e o fluxo de lava anterior virou um quebra-mar. Isso beneficiou o porto e o tornou mais protegido contra tempestades. Até o final de 1975, cerca de 85% da população havia retornado à ilha. Ainda antes, em 1974, as companhias de pesca já haviam retomado o nível anterior de produção. Claro, era necessário lidar com as consequências, reparar ou reconstruir casas, limpar as ruas e o porto. Mas se não tivessem conseguido parar a lava, as pessoas simplesmente não teriam para onde voltar, nem motivo para isso. A ilha teve sorte, pois o método de controle da lava era perfeitamente adequado para as condições locais. A erupção inicial ocorreu a apenas 1 quilômetro do centro da cidade e do porto. O fluxo era lento o suficiente para que as pessoas tivessem tempo de planejar e controlar a lava. Terceiro, a água do mar estava facilmente disponível, bastando instalar os canos, sem necessidade de transporte. Em quarto lugar, esses canos e todo o equipamento de bombeamento eram fáceis de transportar. Como estamos na Islândia, aqui tanto o transporte marítimo quanto o terrestre estão bem desenvolvidos. A operação custou $1.447.742 americanos, uma quantia considerável para a época. Mas se as pessoas não tivessem feito nada, a lava provavelmente teria fluído lentamente por mais um mês além do ocorrido. Sem falar que o fluxo teria destruído a cidade e privado os moradores do porto, e com ele, dos meios de subsistência. Mas na verdade a ilha também teve sorte, porque a erupção, por mais assustadora que parecesse nas fotos, não foi especialmente grande. Bem, pelos padrões islandeses, o volume total de material expelido foi de cerca de 250 milhões de metros cúbicos, sendo a maior parte composta por lava. Por exemplo, a erupção de Surtsey liberou 4 vezes mais magma e criou uma ilha inteira. Mas mesmo sendo modesta pelos padrões islandeses, a erupção e a luta contra a lava foram manchete em jornais do mundo todo. Tudo o que acontecia na ilha era constantemente coberto pelos grupos de notícias islandeses, e na Europa a erupção foi um dos temas mais comentados nas notícias. Ela competia com as notícias sobre as negociações de paz do Vietnã. Isso é para que vocês entendam a escala da operação dos ilhéus para resfriar os fluxos de lava. A lava também recebeu atenção especial com cobertura em publicações como esta. E depois, quando a erupção terminou, essa atenção levou a um aumento no turismo. Todo mundo queria ver os resultados com os próprios olhos e, olha, eu entendo essas pessoas, eu também adoraria dar uma olhada. Surpreendentemente, o novo campo de lava melhorou o porto e a vida na ilha, contrariando o bom senso. Também, contrariando o bom senso, o deslocamento forçado das pessoas também teve um impacto positivo. E não porque as pessoas, bem, vocês sabem, não morreram, é que a evacuação delas teve um impacto positivo tanto nos ganhos quanto na educação. Para os que tinham menos de 25 anos quando ocorreu a erupção. Mas o que realmente me impressionou foi o fato de que, após a erupção, os moradores da ilha usaram o calor dos fluxos de lava em resfriamento para obter água quente e gerar eletricidade. Sério. O fato é que o interior dos fluxos de lava pode manter uma temperatura de várias centenas de graus por muitos anos devido à condutividade térmica muito baixa das rochas. Após o término da erupção, cientistas avaliaram a possibilidade de extrair calor geotérmico dos fluxos em resfriamento gradual, confirmando seu potencial. Logo foram desenvolvidos sistemas experimentais de aquecimento e em 1974 a primeira casa foi conectada. Como resultado, a lava forneceu aos habitantes da ilha aquecimento barato e água quente por muitos anos após a erupção. Quanto à tefra, ela também foi aproveitada, mas para expandir as pistas do aeroporto local e como material para aterro. Novas casas foram construídas nesse aterro posteriormente. Bem, o vulcão Eldfjall ainda é classificado como ativo, mas não parece haver sinais de uma erupção iminente. Deixe seu like e até a próxima!